Minutos, retomamos o contato com o nosso entrevistado, o diretor regional da Unidade Leste da Sabesp, Cláudio Ermolim, que gentilmente atende a Band News. Cláudio, agora há pouco a gente falava sobre a qualidade dessa água que chega a muitas casas dos nossos ouvintes, por exemplo, em São Paulo, e muitas vezes a companhia diz que aquela água, às vezes com coloração ou com certo gosto, não oferece risco à saúde. Mas a Marli, nossa ouvinte da Penha, contesta. Ela diz que a água está horrível, nas palavras aqui da nossa ouvinte. No banho, a pele coça e meu marido teve diarreia, diz aqui a Marli. O que acontece nesse caso? Bom, se a gente puder ter o endereço específico da dona Marli, para que a gente possa fazer uma verificação dessa qualidade da água especificamente no endereço dela, porque no abastecimento em geral a gente faz coletas da qualidade da água, do processo de tratamento e não tem nenhum tipo de risco, comprometimento de qualidade ou padrão de potabilidade na água, independente dela estar sendo, no momento, abastecida pelo sistema Cantareira ou pelo sistema Alto Tietê. Então, é importante que a gente verifique o caso específico da dona Marli, porque podem ter outras causas que gerem algum tipo de transtorno nesse consumo de água, especificamente dessa ouvinte. Aliás, eu lembro bem, foi uma mensagem, inclusive, da Marli da Penha, foi a primeira que eu li, e aí desencadeou esse processo todo dos outros ouvintes também, sobretudo da região leste, Penha, Cangaíba, Carrão, e aí pegou Zona Leste inteira, inclusive as cidades do entorno, Suzano, Poá, falando a respeito dessa coloração e do gosto da água. E ela mandou aqui endereço, a nossa produção depois manda os detalhes para a equipe da Sabesp para verificar mesmo, Rua José Flávio, lá na Penha. José Flávio, Claro. É uma travessa da Amador Bueno da Veiga, ali na Penha. Mas, Cláudio, alguns ouvintes dizem que isso acontece já tem mais de 60 dias. É um problema crônico, eu vou tratar aqui como um problema, porque a água não pode ter gosto e nem ter coloração. É um problema crônico, ou seja, isso vai continuar, ou isso é passageiro, mesmo você ressaltando que isso não causa dano à saúde da pessoa, em algum momento a água vai deixar de ter coloração, turva e deixar de ter sabor nessas regiões. Bom, Fábio, como eu coloquei, essas manobras que mudam o abastecimento do manancial do Cantareira para o sistema do Alto Tietê, elas acontecem muito em função do nível desses reservatórios, né, do nível desses mananciais. Quando a gente olha para o acompanhamento das chuvas nesse ano de 2025, até o momento, todos os meses tiveram níveis de chuva abaixo de 2024 e abaixo da média histórica, à exceção do mês de abril. Então, para conseguir preservar os níveis adequados desses mananciais, por vezes essas manobras elas são necessárias. Mas, mais uma vez, a manobra ela faz com que a característica da água que está sendo recebida pela população, que normalmente está acostumada a receber de um determinado sistema, mude para um outro sistema. E aí a diferença natural entre esses mananciais podem sim gerar uma mudança no odor ou no gosto, mas são mudanças em função da origem dessa água. Agora, todas elas, independente do manancial de onde elas vêm, são tratadas com todo o rigor de qualidade e potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, não há nenhum tipo de problema de risco à saúde da população. A origem da água está vindo de um manancial ou de outro. Em relação ao serviço de manutenção, foi curioso, porque enquanto a gente conversava aqui com a nossa Luana Pereira, que trazia o relato dos ouvintes, eu recebi um SMS da Sabesp. E tem sido frequente, até olhei aqui, recebi no dia 7 de agosto, depois no dia 17, 10 dias depois, e agora informando que hoje novamente haverá manutenção. Então, Sabesp informa, tal data, a partir de tal horário, faltará água na sua região, devido à manutenção programada. Cláudio, essas manutenções, elas são previstas para acontecer a cada quanto tempo? Com qual frequência? E qual serviço é realizado nessa manutenção? Bom, a manutenção ela pode ser de diversas origens. Ela pode ser uma manutenção em algum sistema de bomba, pode ser uma manutenção em algum reservatório, pode ser a manutenção em qualquer parte do sistema
E essas manutenções, elas são importantes para manter o sistema funcionando com qualidade, né? Então, por vezes, os reservatórios têm uma periodicidade para serem limpos, as bombas elas têm um período que precisam ser ajustadas, serem reguladas. Então, as manutenções elas são importantes, como em qualquer equipamento, né? Como o nosso carro, como equipamentos da nossa casa, elas precisam ser feitas com periodicidade para que a gente não tenha uma interrupção, né? Então, elas são manutenções preventivas, né? O que pode ocorrer por consequência de vários fatores é algum tipo de manutenção que seja não programada, e aí pode ter sido um acidente, uma abertura de uma tubulação, uma bomba que, por exemplo, tenha queimado, uma falta de energia num determinado equipamento, aí a gente chama de uma manutenção não programada. Cláudio, para a gente encerrar, nesse finalzinho de inverno, também durante toda a primavera, a gente vai ter muita secura, ou seja, não vai chover bem pouco. A gente vai entrar naquela fase, na verdade, de torcer para chover no lugar certo quando a chuva vier, também no verão, né? Os meteorologistas já dizem isso. E, claro, a gente começa a se preocupar com os níveis dos reservatórios. A gente precisa torcer para que chova sobre os reservatórios. Comece que a Sabesp está se preparando para isso, para a primavera e também para o verão, para evitar desabastecimento. Bom, Fábio, como eu falei, né, a gente tem visto aí nesses meses de 2025 um nível de chuva abaixo da média histórica. A consequência disso é que o nosso volume nos mananciais hoje também está abaixo dos níveis desse mesmo período no ano passado. Então, hoje o Cantareira está 22% abaixo do nível do ano passado nesse mesmo período. Alto Tietê em torno de 24% abaixo. Então, a recomendação e a orientação que a gente passa para toda a população é que economize água, né, que tome cuidado na utilização desse recurso, que é um recurso para todos, fechando bem a torneira depois do uso, né, aquela torneira que está gotejando, ela, infelizmente, se ela não for trocada, ela causa, sim, um desperdício da água, mantendo a torneira fechada quando for escovar o dente, quando for fazer a barba, quando for lavar a louça, né, ou seja, faz a higiene, desliga a água, depois liga novamente para utilizar, mas não deixa a água correndo. Se for lavar o carro, que não utilize mangueira, né, que utilize, de repente, um balde com água, e aí você consegue ter um controle da utilização da água para esse fim. Se for limpar a calçada, limpa com uma vassoura, também usa um balde. Então, são recomendações simples, mas que se toda a população tiver esse cuidado para a utilização consciente da água, a gente vai ter uma economia que pode ser importante caso nos próximos meses a gente não tenha uma regularização nesse regime de chuvas. Cláudio Ermolim, diretor regional da Unidade Leste da Sabesp, conversando conosco aqui no Band News São Paulo. Obrigada mais uma vez por falar com o ouvinte da Band News. Cláudio, bom trabalho. Muito obrigado a vocês e eu agradeço mais uma vez a oportunidade.